Você fica agora com a novela das 9 e tenham todos uma boa noite. Uma boa noite pra você. Aff, que saco. Ô, dona Ana. Pois não, chefe? Dona Ana, eu falei pra você desligar os ar-condicionados quando tiver faltando 15 minutos pra acabar o jornal. Ô, chefe, não deu. É porque eu tive que dar suporte ao pessoal da redação. Eles estão com a impressora lá que tá dando problema. Eu tive que ajudar eles lá. Não, dona Ana. Não quero saber de desculpa. Tinha que ter desligado. Mas, chefe, é sério, eu tive que Não, dar suporte. não, dona Ana. Para de dar desculpa. Como é que foi a nossa audiência? A audiência foi péssima, chefe. Tá só caindo. Foi pior do que ontem. Aff, pior do que ontem. Ô, chefe, eu já falei pro senhor tantas vezes. Eu tenho que parar de ficar mentindo na TV, chefe. Mas, dona Ana, a nossa emissora tem uma dívida enorme com o governo. A gente não tem dinheiro para pagar essa dívida. O único jeito da gente sobreviver é derrubando o Bolsonaro. E a gente só tem até outubro desse ano para pagar essa dívida. Ô, chefe, eu fico tão triste de ver o senhor assim. Chefe, e se a gente economizar bastante, se a gente não ligar mais ar-condicionado de jeito nenhum? Será se a gente não consegue o dinheiro de pagar essa dívida, não? Tipo, a gente passa calor aqui, não tem nadinha, não. Dá não, dona Ana, dá não. Essa economia que a gente faz dá no máximo pra gente se manter vivo até outubro. Mas e o dinheiro da audiência? Que audiência, dona Ana? Nossa audiência tá uma bosta. O dinheiro da audiência dá no máximo pra pagar os funcionários, nem isso. Chefe, o senhor nunca pensou em tentar melhorar a qualidade do jornal, não, pra ver se melhora a audiência? Como assim, dona Ana? Melhorar a qualidade? É, largar de mentir, chefe. Eu sou mente demais nesse jornal. Todo mundo sabe, todo mundo já percebeu. É uma militância sem fim, meu Deus do céu. É um ódio com o Bolsonaro. Fica muito escancarado, chefe. Eu penso que se o senhor falasse a verdade, se o senhor fosse um jornal imparcial, se o senhor falasse tudo que o governo Bolsonaro tá fazendo, em vez de ficar culpando o Bolsonaro por coisas que nem é culpa dele, aí eu acho, chefe, que dava pra melhorar a audiência. Mas, dona Ana, se for pra eu ficar falando a verdade no jornal, eu ia ter que toda hora ficar falando bem do governo Bolsonaro. Porque senão eu ia ter que falar que Bolsonaro entregou mais de 1 milhão de moradias, que Bolsonaro acabou com a corrupção no Detran, que Bolsonaro aumentou o tempo de validade da carteira para 10 anos, que o capital estrangeiro na bolsa bateu recorde, que o Brasil bateu recorde de exportação de carne bovina. Eu sei, chefe, eu sei que é muita coisa. O orçamento para educação aumentou para 145 bilhões, teve o marco de garantias que facilitou o acesso ao crédito, teve o marco das ferrovias, teve o marco do agro, marco do saneamento, os homicídios caíram mais de 20%. Não, e assalto a banco, meu Deus do céu, no meu Tocantins toda semana tinha uma cidadezinha com a agência estourada. Depois que o Bolsonaro entrou, acabou. Acabou o negócio de invasão de terra, acabou a farra do MST, acabou a farra da Lei Rouanet. Eu sei, realmente é muita coisa, dona Ana. Teve a pavimentação de boa parte da Transamazônica, teve a entrega da transposição do Rio São Francisco, teve a construção da Avenida Portuária, teve imposto zero para importação de medicamento contra o câncer, teve redução de imposto para incentivar a produção de energia limpa, teve redução de imposto de exportação de produtos eletrônicos, teve redução de imposto de arma de fogo, facilitação do processo de aquisição de arma de fogo. Não, e sem contar que ele fez tudo isso durante uma pandemia. Então foi muita coisa, dona Ana. Não dá pra gente ficar falando aqui, muito menos no jornal. Teve o perdão de 92% da dívida do FIES, né? Que é bom lembrar. Chefe, e se ele perdoasse a dívida da emissora? Como é que é? Perdoar nossa dívida? Tá louca, dona Ana? Nunca que o Bolsonaro vai perdoar nossa dívida. O Bolsonaro não mexe com gente errada igual nós, não. Uma coisa é ele perdoar a dívida de estudante, que não tem condição de pagar as dívidas, tá certo. Agora ele perdoar a dívida de uma empresa de oposição igual a nossa? Chefe, então, pelo menos, o senhor devia fazer um jornalismo mais honesto. Ó, esses dias a minha filha chegou em mim, ela é esquerdista doente, e falou: mamãe, eu tô desconfiando que aquela emissora tá enganando a gente no jornal. Aí eu perguntei por quê, Jaqueline, e ela foi e me mostrou um vídeo. E que vídeo é esse? Ah, é um vídeo de uma matéria do jornal dessa emissora falando que lá nos Estados Unidos as coisas dispararam de preço e que os especialistas atribuem essa alta de preço às consequências da pandemia. E tipo assim, quando é aqui no Brasil as coisas são culpa do Bolsonaro, quando é nos Estados Unidos é consequência da pandemia. A minha filha foi e falou pra mim: como assim, mamãe? Esse jornal só pode estar mentindo pra gente. Ah, e ela ficou curiosa, foi pesquisar na internet, aí o que aconteceu? Ela acabou descobrindo por que a nossa emissora mente tanto, que é porque a gente tem uma dívida com o governo, então a gente ou derruba o governo ou então a nossa emissora cai. E você tem esse vídeo aí pra eu dar uma olhada? É esse daqui. Oi, Tralho, prazer estar aqui com você, boa tarde a todos. Sente no bolso, sente muito, né, Tralho? Por 3 meses seguidos, a inflação ficou acima de 6% aqui nos Estados Unidos. E que produtos que estão aí nessa conta? A gente está falando de alimento, roupa, transporte, produtos da área da saúde. E em outras áreas, os preços também subiram. Os preços da indústria automotiva subiram especialmente por causa da crise na importação de peças, isso por causa da pandemia. Então, o preço de carros usados, por exemplo, subiu em 37%, isso no mês de dezembro, em relação a um ano atrás.
No setor de energia, o aumento dos preços foi de 29%, sendo que o que mais subiu foi a gasolina, 49,6%, um aumento aí de quase 50% na gasolina em relação a dezembro de 2020. Os economistas atribuem boa parte dessa alta da inflação justamente às consequências da pandemia. Falta de trabalhadores, né, em setores que são fundamentais para o serviço, também crise na cadeia de abastecimento, que leva à falta de produtos. Pois é, chefe, quando a gente compara a matéria falando sobre os Estados Unidos e outra falando sobre o Brasil, fica óbvio que vocês têm um lado político definido. Sim, dona Ana. Eu orientei eles a falarem a verdade, que os problemas dos Estados Unidos são consequências da pandemia, da paralisação, do para tudo. Quando a gente fala daqui do Brasil, a gente coloca a culpa no Bolsonaro. Todo mundo tá cansado de saber que Bolsonaro não tem culpa de nada. Isso tudo é culpa do Fique em Casa. Bolsonaro foi contra isso desde o começo. Só que não importa, a gente tem que colocar a culpa nele, porque a gente tem que derrubar o Bolsonaro, dona Ana. Se a gente não derrubar o Bolsonaro, a gente tem que pagar a dívida. Como a gente não tem o dinheiro para pagar a dívida, a gente cai, dona Ana. Não é difícil de entender. Não, mas o que é difícil de entender mesmo, chefe, é por que o senhor insiste nessa ideia maluca de tentar derrubar o Bolsonaro. O senhor não tá vendo que o senhor não vai conseguir desse jeito mentindo. Chefe, quem é que não sabe que o senhor tá mentindo, chefe? Pelo amor de Deus. Larga de mentir, chefe. Tenta falar a verdade. Tenta recuperar a credibilidade que o jornal tinha anos atrás. Pelo amor de Deus, esse jornal virou uma piada, chefe. Gente, é tão simples. Fala a verdade, recupera a audiência. Com o dinheiro da audiência você paga a dívida. É muito simples, não é difícil de entender. Eu não vou falar a verdade, dona Ana. Não vou. Chefe, só me diz por que o senhor não fala a verdade. Porque eu não quero. Vai, bonzão, vai. Tu vai falir pra largar de ser idiota.